Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos continuar nosso estudo teológico. Nós iniciamos as nossas aulas de teologia, que é a doutrina de Deus. E hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na aula 1, hoje é a aula 2. Você que ainda não assistiu a aula 1, pode conferir aí no nosso canal. Vou deixar essas aulas numa playlist para você ir acompanhando e poder ir crescendo no entendimento, né? Vamos construir esse conhecimento aqui juntos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Antônio Moraes, seu professor. Estou terminando o curso de Mestre em Teologia, curso livre de Mestre em Teologia. Sou bacharel em Teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, bacharel em Direito pela Unixul, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela APMBB. E vamos, sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso estudo. Temos muita coisa boa aí para a gente estar estudando hoje. A gente está aperfeiçoando o nosso conhecimento. Pode ver que vai ser um conhecimento gradativo. Vou procurar ser o mais leve possível. Vai ter bastantes referências bíblicas, mas vocês podem ir anotando, ou quem quiser adquirir o curso completo, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui um link com o meu contato para você quiser adquirir o curso completo médio, básico, médio e avançado de teologia, tá ok? Deixa eu só dar uma mexida aqui, pronto. Já organizei. Então nós falamos na outra aula, né? Na verdade, né? Nós demos uma pequena introdução sobre a matéria de teologia, falamos da existência de Deus, falamos sobre Deus e a criação. Hoje nós vamos entrar na lição 2, vamos falar sobre a personalidade de Deus e vamos até o assunto 7 aqui, que é os atributos morais de Deus, ok? Então nós percorremos isso tudo na aula 1, você pode conferir no nosso canal, tá ok? Então vamos iniciar aqui a lição 2 sobre a personalidade de Deus. Então, personalidade de Deus, podemos dizer que Deus é um ser pessoal. Ele tem uma personalidade. Ele tem características de alguém que tem personalidade. Porque Deus ele é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Quando o profeta Moisés perguntou a Deus, né? Quando o povo de Israel me perguntarem, né, o que eu vou dizer para eles? Qual é o teu nome? Né? Foi que Deus respondeu para Moisés: diga ao povo, eu sou o que sou, enviou você a eles. E disse mais: assim você vai dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Êxodo 3:14. Então é impossível a gente imaginar uma expressão mais forte da personalidade, né, de alguém que tenha personalidade como esta. Eu sou, ele é. Então o Filho também, Jesus revelou a personalidade do Pai. Fazemos isso nos Evangelhos, em que Jesus ele revela a personalidade de Deus, o seu Pai, né? Jesus fala de Deus de muitas vezes como sendo seu Pai, né? Meu Pai e vosso Pai, assim como ele também nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar dizendo: vocês vão orar dessa maneira, Pai Nosso, né? A partir de Mateus 6:9, que está lá no Sermão da Montanha. Então ele disse mais sobre a personalidade
do Pai. Meu Pai trabalha, meu Pai ama, meu Pai me enviou, o Pai ama o Filho. Portanto, a gente pode ver nesses textos em foco que Deus, o Pai, ele tem o que? Personalidade. Jesus disse: meu Pai é o lavrador. Então, como todo lavrador, ele tem personalidade. Deus é um ser pessoal. Qualidades de personalidade nós encontramos em Deus. Deus tem forma, Deus tem imagem, Deus tem nome, Deus tem pessoa, Deus tem vontade, Deus fala. Tem as referências que a gente vocês podem ir anotando as referências, pausando o vídeo e anotando as referências aí, tá? Então, 3 áreas de alguém que tem personalidade: sentimento, vontade, intelecto. Então, Deus é dotado de sentimento, conforme Gênesis 6, 6 e 7. Vontade, Deus tem vontade própria. João 6, 39, em que Jesus externa a vontade do Pai para com a vida dele. 5, 30, Jesus diz também: seja feita a tua vontade, ali mesmo onde ele ensina a nós a orar, né? Intelecto, Deus fala, né? O intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, como ele é o professor, ele é o mestre da sabedoria ali em Provérbios, que a própria sabedoria diz que estava ali aprendendo com ele, estava sendo seu aluno, né? No sentido original ali de que eles cooperavam juntos, né? O pai e o filho ali, né? A sabedoria de Deus falando, se revelando, como aprendendo com o próprio Deus. Provérbios 8, 12, 22 e 30. O amor, você vê essa frase aqui: o amor não pode ser experimentado por alguma coisa, né? Algo que é impessoal, mas o nosso Deus, ele ama. João 3,16, Romanos 5, 8. Então ele é de fato um ser pessoal. Romanos 16, João 3,16 é um versículo muito conhecido, e até por alguns estudiosos falam que este versículo ele pode ser chamado de a Bíblia em miniatura. É o resumo da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele faz declarações de sua personalidade. A gente pode ver isso descrito ali no livro de Isaías, capítulo 43. Você pode ver com mais calma, né? Deus declarando a sua personalidade. Essas declarações no livro de Isaías, Deus se apresenta dessas formas, né? Assim diz o Senhor: eu te remi, eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, eu anunciei, eu salvei, eu sou Deus, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei, né? Assim diz o Senhor. Então, as referências, versos de 1 a 16 do capítulo 43 de Isaías. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, 13. Certo? Vamos entrar aqui no tema: a divindade de Deus.
Deus em si mesmo, ele é dotado de divindade. E a gente vai mostrar biblicamente como ele se revelou como Deus divino. Deus é vivo. Ele mesmo, Deus vivo e o Rei eterno, conforme Jeremias 10:10, a vida é uma expressão de existência, seja ela terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condição de se comunicar com outros que também têm vida. Aqui uma comparação entre deuses falsos e o Deus verdadeiro, conforme o Salmo 115, né? Os deuses falsos, né? Eles são ídolos, são de prata e ouro, Salmo 115:4. Deus verdadeiro, ele é Espírito, João 4:24. Os deuses falsos, né? Eles têm boca, mas não falam, Salmo 115, verso 5. Deus tem boca e fala, Mateus 3:17. Tem olhos, mas não veem. O Deus verdadeiro tem olhos e vê. Os falsos têm ouvidos, mas não ouvem. Deus tem ouvidos e ele ouve. Isaías 59:1. Tem nariz, mas não cheira. Salmo 115:6. Ele tem nariz e cheira. Gênesis 8:21. Tem mãos, mas não apalpam. Deus tem mãos e apalpam. Isaías 59:1. Tem pés, mas não andam. Salmo 115:7. E Deus tem pés e anda. Ezequiel 43:7. Salmo 85:13. Deus, ele é a fonte da vida, porque Deus, ele tem a vida em si mesmo, conforme João 5:26. Porque pois ele quem? Deus mesmo é quem dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas, tudo procede de Deus, conforme Atos capítulo 17, versículo 25. A todos que o conheceram por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, ele dá o que? A vida eterna, conforme João 17:3 e 1 João 5:20. Características da divindade de Deus. Como ser divino, Deus é criador, conforme Gênesis 1, eterno, Gênesis 21:23, imortal, 1 Timóteo 1:17, imutável, Salmo 102:27 e as outras referências, e Espírito, João 4:24. Deus é Espírito. Agora vamos falar rapidamente sobre os atributos naturais de Deus. Definição do termo atributo: é uma característica de um ser, aquilo que lhe é próprio. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente, ele se revelou a nós mediante uma linguagem que a gente possa compreender acerca dele mesmo. Ele diz: eu sou santo. Portanto, podemos afirmar que Deus é o que? Santo. A santidade, ela é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Deus. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os pensamentos, os nossos pensamentos a respeito de Deus. E qual é a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do ser inteiro, enquanto os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Muito se pode dizer de um ser tão grande como Deus, mas vamos facilitar a nossa tarefa ao classificar os seus atributos, compreender a Deus em sua
plenitude seria tão difícil, ou mais, como encerrar o Oceano Atlântico em uma xícara, né? Não dá para a gente pegar Deus e colocar dentro do nosso entendimento, né? Isso vai esgotar a nossa capacidade limitada. Tudo que a gente pode imaginar acerca de Deus é infinitamente pequeno, limitado, para que a gente possa compreender ou chegar a compreender como Ele realmente é. Isso é uma tarefa impossível para nós seres humanos, enquanto aqui limitados neste corpo terreno. Mas nós, segundo a Bíblia, temos a promessa de que assim como Ele é, nós o veremos, porque lá em 1 João fala que filhinhos, agora vocês são filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que seremos, pois assim como Ele é, nós o veremos e seremos, porque nós teremos que aquele que tem nele essa esperança se purifica-se a si mesmo, para que possa desfrutar, para que possa vencer, para que possa ter a vitória de conhecê-lo como Ele realmente é. Enquanto nós estamos na limitação da nossa carne aqui, nós não vamos conseguir compreender a plenitude de quem Deus é, certo? Mas um dia nós o conheceremos. No momento nós conhecemos em parte, mas um dia, diante de sua presença, nós o conheceremos como Ele realmente é. Aleluia! Então, como nós, pequenos e finitos, podemos compreender no tempo e no espaço que nós vivemos um Deus tão grande, infinito, eterno, glorioso como o nosso Deus. Mas o que Ele vai se revelando a nós, nós vamos tendo essa oportunidade de ir conhecendo a Ele gradualmente, até que todos cheguemos à estatura completa do varão que é Cristo, para que possamos vê-lo e conhecê-lo como Ele realmente é. Então, biblicamente, existem dois tipos de atributos de Deus. Primeiro, os atributos naturais, e segundo, os atributos morais. E agora nós vamos comentar sobre os atributos naturais de Deus. Atributos naturais de Deus. Onisciência. Onisciente quer dizer que Deus, Ele conhece todas as coisas, né? Na etimologia da palavra, a palavra onisciência, ela se deriva de dois termos latinos: homines, que significa tudo, e ciência, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento. Só Deus Ele é onisciente. Só Deus sabe de tudo no mesmo instante. Deus tem um conhecimento universal. Deus conhece todas as estrelas do céu e as chama pelo nome, conforme Salmo 147, versículo... Só um minuto, está acabando minha bateria. Pronto. Conforme Salmo 147, versículo 5. Bora lá. A onisciência de Deus, ela abrange três tempos: passado, presente e futuro. Deus está conosco neste momento. Ele conhece todas as coisas nesse momento. Ele conhece todas as coisas do passado e também conhece todas as coisas do futuro. Então a onisciência de Deus abrange o passado. Ele anuncia desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Desde lá do início, ele já anuncia o que iria acontecer. Isaías 46:10. Para o nosso Deus,
Não existe mistério nenhum no passado, porque Ele sabe de todas as coisas. Mateus 10, 26, 1 Coríntios 4, 5. Deus conhece até os pecados encobertos. Não há nada que se possa esconder de Deus. 1 Timóteo 5, 24. A onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem tudo. Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. 2 Samuel 7, 20. Deus conhece o nome e a nossa morada. Apocalipse 2, 13. Ele conhece a nossa estrutura. Salmo 103, 14. Os nossos corações. Atos 15, 18. Lucas 16, 15. Pois ele os esquadrinha. Salmo 139, de 1 a 4. E as nossas palavras. Salmo 139, verso 4. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Mateus 10, 30. A onisciência de Deus abrange o futuro. Deus, além de conhecer, Ele ainda revela o futuro para os seus servos, conforme Apocalipse 1, versículo 1. Deus, Ele previu a queda do homem, a morte de Cristo, a fundação da igreja, antes que o mundo existisse. Apocalipse 13, 8, Atos 2, 23, 1 Pedro 1, de 18 a 20, Efésios 1, 4 e 5, 3, de 1 a 10. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11, 33. Deus ultrapassa até o infinito, pois a própria sabedoria foi a aluna de Deus. Provérbios 8, 12 e 30. A onipresença de Deus. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da sua face? Salmo 139, versículo 7. Deus está em todos os lugares. Não há como nós nos escondermos de Deus. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu estás ali também. Salmo 139, 8. O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus está no mesmo momento, nos céus, no universo, na terra e em todas as extremidades da terra. Porque Ele é Espírito. 1 Reis 8, 27, João 4 e 24. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios 15, 3. Os seus olhos, eles veem a todos os homens. Salmo 33, versículo 13. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Jeremias 23, 24, Hebreus 4, 13, Salmo 139, de 7 a 10. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Não adianta. Deus te vê onde você estiver. Ele está te vendo. Não tem como se esconder de Deus. A onipotência de Deus. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Onipotência significa ser todo-poderoso. Para o nosso Deus não existe nada impossível, pois Ele pode todas as coisas. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, para Deus? Gênesis 18, 14. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 44, 24. O poder pertence a Deus, mas a Deus tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Bem eu sei que tudo podes, tudo referências bíblicas. A Bíblia inicia a sua narrativa, os seus escritos falando da onipotência de Deus. No princípio, criou Deus
os céus e a terra. Gênesis 1:1. Como nós já vimos, a expressão criar aqui, do verbo bará, ele criou do nada. Tudo o que existe veio à existência pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o Deus Todo-Poderoso. 4. Eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é o mesmo. Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias 10:10. Quando Moisés ele despediu e abençoou as tribos de Israel, ele usou o nome Deus Eterno. Deuteronômio 33:27. Abraão invocou o nome do Deus Eterno. Gênesis 21:33. Em Romanos 16:26, nós lemos a respeito do Deus Eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43:13. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Os anos de Deus nunca terão fim. Salmo 102:27. Ele é o Rei dos séculos. Ele é o Deus que habita na eternidade. O seu trono está firme. Ele é o Deus eterno que não se cansa. Deus é o Pai de Jesus. E Jesus, ele é descrito como o Pai da eternidade, né? Nos atributos de Deus. Então Deus, né, também é o Pai da eternidade, porque eles são, né? A gente vai falar mais disso falando sobre a Trindade daqui a pouco, logo mais. Quem é a eternidade diante de Deus? Imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Imutável, o nome já fala, é algo que não muda, né? Alguém que não muda. O Senhor é o mesmo. Hebreus 13:8. Nunca pode mudar. Deus não pode negar a si mesmo. Deus é imutável. 6. Infinitude. É algo que não tem limites, infinito. Quando afirmamos que Deus ele é infinito, nós queremos dar a ideia de que ele não conhece limites, uma vez que Deus é eterno e ele é automaticamente, a consequência é que ele é infinito. Ele não tem limites. E por esse motivo a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías 66, versículo 1. Unicidade. O termo unicidade significa estado ou qualidade de único. Portanto, a unicidade de Deus significa que ele é único, que ele é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Um só Deus e Pai de todos, um só Senhor. Efésios 4:5. Agora vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais, eles se relacionam ao caráter de Deus. Então temos os atributos morais de Deus, que são santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia, etc. Santidade. A própria Bíblia dá a Deus o nome santo. Salmo 99:3. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. Deus é chamado de Santo de Israel. Salmo 89:18. Só no livro de Isaías é mencionado isso 30 vezes. Deus é santo e tremendo. Salmo 99:6 e 9. Deus é a fonte de toda a santidade. Deus disse: eu sou santo.
1 Pedro 1,16 e as referências. Deus é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo, né? O Espírito é santo, por isso Espírito Santo. Lucas 1,35 e 1 João 2,20, Apocalipse 3,7, Efésios 4,30. Esta é a mesma santidade que é reconhecida pelos serafins, dando referência assim à Santa Trindade, né, na visão de Isaías, que ele viu os serafins, eles clamando, né, pela eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías 6,3. Esse versículo ele se refere da seguinte forma: Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito. Então eles ficam dizendo Santo, Santo e Santo. Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Santo, Santo, Santo. 3 vezes eles ficam clamando e dizendo e louvando a Deus. Vamos lá, justiça. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23:6. A justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. São a base do trono de Deus. Salmo 97:2. Existem novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. 2 Pedro 3:13. Perto está o Senhor de fazer justiça. Isaías 58. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18:25. Amor. Deus é amor. 1 João 4:8-16. Ele ama os homens. Efésios 2:4. Deus, ele é a fonte de todo amor e dele emana todo amor. Por isso que a Bíblia diz: Deus é amor. 2 Coríntios 13:11. E até mesmo o apóstolo João, ele não conseguiu explicar o amor de Deus, quando em João 3,16 ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é uma expressão que dá a entender que não dá para a gente entender o que é este amor, a profundidade desse amor. A maneira que Deus nos amou foi tão grande, foi de uma tal maneira. Essa tal maneira ela é inexplicável. Não dá para a gente entender porque Ele nos amou desta maneira, com esta profundidade inexplicável, que Ele nos amou tanto, de uma maneira tão incompreensível, que Ele deu para nós o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. A Bíblia também fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como duvidar deste amor? Ele deu tudo, Ele deu o melhor que Ele tinha por nossa causa. E Ele não morreu ou não entregou o Filho para morrer por pessoas boas. Entregou por nós, pecadores, miseráveis pecadores. O amor de Deus está nas nossas vidas, está revelado nas nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo classificou o amor de Deus junto às bênçãos apostólicas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 3:13. Bondade. Deus é bom. Salmo 73, versículo 1, ou verso 1. A bondade de Deus é um atributo.
Em razão disso, ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Salmo 25:8 e outras referências aqui. A maior prova da bondade de Deus foi entregar o seu filho para morrer no nosso lugar, conforme nós já vimos em João 3,16. Deus verdadeiramente é bom. Salmo 73:1. Fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9. Ele é absolutamente digno de toda confiança. As suas palavras não falharão. Portanto, o seu povo pode descansar em suas promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Misericórdia. Deus é misericordioso. Jonas 4:2. A misericórdia é a bondade em ação, com respeito às nossas misérias, com respeito à nossa miserabilidade, com respeito à nossa dependência total de Deus, porque sem Deus nós somos miseráveis, nós não temos condições nenhuma de agradar a Deus. Por isso as suas misericórdias, diz a palavra, se renovam cada manhã. As misericórdias do Senhor não tem fim. Aleluia. Uma das mais belas descrições das misericórdias de Deus se encontra no Salmo 103, de 8 a 18. Eu quero ler rapidamente essa referência. Já estamos terminando. Salmo 103, vamos ler de 8 a 18. Vamos lá, versículo 8. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O amor do Senhor, porém, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Aleluia. O conhecimento de sua misericórdia se torna a base da esperança. Salmo 130, verso 7. Como também de sua confiança. Salmo 52, versículo 8. O maior ato de misericórdia de Deus aos homens foi enviar seu Filho para morrer por nós. João 3,16. E glória a Deus, nós terminamos aqui a nossa lição 2 e logo, se Deus assim nos permitir, continuaremos na nossa lição 3. Certo? Eu quero, antes de terminar, fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por o Senhor poder nos permitir aqui, Senhor, estar compartilhando conhecimento, estar aqui, poder, Senhor, iniciar esse curso de teologia para poder aperfeiçoar o seu povo. Como diz a tua palavra, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu te peço, meu Deus, cada dia a direção do teu Espírito. O Senhor nos deu Espírito
espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, para compreender os mistérios das tuas palavras, para poder compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas, porque a tua palavra fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, lhe parecem loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, que através do conhecimento a gente cresça em intimidade contigo, possa te conhecer na essência o que o Senhor é e qual o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor possa nos usar, Senhor, com mais eficácia, eficiência, através do conhecimento da tua palavra. Eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Eu agradeço a vocês e nós voltaremos no próximo dia para a gente continuar aqui a lição 3 desse assunto da doutrina de Deus, teologia. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e permaneçam firmes. Deus abençoe.